Josué 22 a 24. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tendes guardado tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e em tudo tendes obedecido à minha voz. A vossos irmãos não deixastes, por tanto tempo, até ao dia de hoje, antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. E agora o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende, porém, muito cuidado de guardar o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor, vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra meia tribo Josué deu lugar entre seus irmãos, aquém do Jordão, para o ocidente. E, enviando-os também para as suas tendas, Josué os abençoou e lhes falou, dizendo: Voltai com muitas riquezas para as vossas tendas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, com bronze e com ferro e com muito numerosos vestidos, reparte com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se apartaram dos filhos de Israel, de Silo, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, para subirem contra eles em guerra. E os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E, vindo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, da qual ainda hoje não estamos purificados, embora viesse a praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje deixeis de seguir ao Senhor. E será que, rebelando-vos vós hoje contra o Senhor, amanhã se irará ele contra toda a congregação de Israel. Se, porém, a terra da vossa possessão for imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel. E aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Então, responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O poderoso, Deus, o Senhor, o poderoso, Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, não nos salves hoje. Se edificamos um altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou para sobre ele fazermos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo o requeira de nós. Fizemo-lo, antes, por receio de que, amanhã, vossos filhos digam a nossos filhos: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel?
Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim vossos filhos fariam desistir os nossos de temerem ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que seja testemunho entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, para podermos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã digam isso a nós ou às nossas gerações, então, diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Longe de nós que nos rebelassemos contra o Senhor e deixassemos, hoje, de seguir ao Senhor, edificando outro altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, além do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, hoje, sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes esta transgressão contra o Senhor, agora, livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes voltaram dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. E a coisa pareceu boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em guerra, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram ao altar Ed, porque disseram, é testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais e disse-lhes, eu já sou velho e entrado em dias, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vede que vos reparte por sorte, em herança para as vossas tribos, estas nações que restam, desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao mar grande, para o pôr do sol. E o Senhor, vosso Deus, as impelirá e as expulsará de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não mistureis com estas nações que restam entre vós, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem vos prostreis diante deles. Mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e, quanto a vós, ninguém vos resistiu até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, guardai muito as vossas almas, para amardes ao Senhor, vosso Deus. Porque, se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao resto destas nações que ainda ficaram entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós misturardes com elas, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e por açoite as vossas ilhargas, e por espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa falhou de todas as boas coisas que falou o Senhor, vosso Deus, a vosso respeito, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou.
E será que, assim como vos sobrevieram todas as boas coisas que o Senhor, vosso Deus, vos prometeu, assim trará o Senhor sobre vós todas as más coisas, até vos destruir de sobre esta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Quando transgredirdes a aliança do Senhor, vosso Deus, que vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e diante deles vos prostrardes, então, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa perecereis na boa terra que vos deu. Depois, ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram outrora vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, a Esaú dei o monte Seir, para o possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, enviei Moisés e Arão e feri o Egito, segundo o que fiz no meio dele, e, depois, vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois, habitastes no deserto muitos dias. Então, eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, pelo que ele vos abençoou vitoriosamente, e eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os moradores de Jericó pelejaram contra vós, e os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gargueiseus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, a saber, os 2 reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses a que serviram vossos pais além do rio e no Egito e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos por entre os quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, inclusive os amorreus, moradores da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Disse, porém, Josué ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então, Ele se voltará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então, disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, disse ele, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim, fez Josué aliança com o povo naquele dia e lhe deu estatutos e juízos em Siquém.
Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e será por testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então, Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor fizera a Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado no monte de Efraim. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor.
nos encontrar no pendão real, sempre a nos guiar.